Carta aos Efésios, 4º capítulo, dos versículos 25 ao 29. Acompanhe comigo a leitura. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, te clamamos por graça, Senhor, e misericórdia. Que a Tua palavra, Senhor, penetre os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo a aplique. Que o Teu Espírito Santo nos traga em consagração diante do Senhor. Nos traga em submissão, em humildade diante do Senhor. Glorifica o Teu nome, Pai. Edifica a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das formas que Deus nos deu para nos expressarmos e para glorificá-lo é a fala, a comunicação. Pela fala nós conseguimos estabelecer comunicação com Ele mesmo, com o nosso Deus, e também com os nossos semelhantes. Por isso, de certa forma, ele é um tema tão falado em tantos lugares, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também. A questão da fala, do como falar, de atentar com quem estamos falando, de com quem estamos lidando. E o Senhor dá atenção a estas coisas porque ela está ligada à fala, de onde ela jorra, ou de onde ela vem, que é justamente o nosso coração. As palavras que compõem a nossa fala jorram dos nossos corações. E a palavra é muito clara, quando o próprio Senhor Jesus Cristo vem e nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Paulo estava preso, em Roma, numa casa alugada, quando escreveu algumas cartas, que são chamadas as 4 cartas da prisão domiciliar em Roma, a carta ao Filemon, aos Colossenses, aos Filipenses e essa aos Efésios. Essa carta aos Efésios, ela aparentemente não tem nenhuma advertência direta quanto a alguma demanda ou alguma coisa que a igreja estivesse enfrentando ou atravessando, como a igreja de Colossos ou como a igreja dos Gálatas. Aparentemente ela é uma carta que tem um tom de prevenção, procurando estruturar, fortalecer a igreja para as demandas e problemas gerais que a igreja do Senhor enfrentava naquele primeiro século, quanto às heresias que tentavam levantar contra Cristo, dizendo que ele não era carne, que ele não veio em carne, ora dizendo que ele era somente espírito, e diziam muitas e muitas coisas. Mas é uma carta que tem como se fosse um tom de prevenção, para fortalecer a igreja quanto a essas heresias que estavam ali começando a se disseminar no primeiro século. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo se dedica aqui a falar sobre o eterno propósito de Deus na história. Ele começa a colocar no primeiro capítulo que nós fomos escolhidos, que nós fomos eleitos, predestinados segundo a sua vontade. No decorrer do 2º capítulo, ele vai dizendo onde é que nós estávamos. Onde é que eu e você estávamos? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí ele faz uma afirmação maravilhosa, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele continua dizendo que ele nos salvou por sua graça, e que isso não vem de nós, mas sim, um dom dele. A fé, a salvação, todas estas coisas. E ele continua nesse capítulo 2º da carta aos Efésios, falando algo semelhante, inclusive ao que nós lemos aqui. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz.
Ele é a nossa paz. Paulo vai dizendo isso. No terceiro capítulo, depois de expor mais algumas coisas, ele faz uma intercessão pelos irmãos daquela igreja de Éfeso. Paulo roga por eles. Paulo faz uma oração belíssima. Eu quero que você acompanhe comigo essa oração que está no terceiro capítulo. Ela vai aqui a partir do versículo 14 até o 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, Espírito com E maiúsculo, significando que é o Espírito Santo, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E após então fazer a exposição, fazer essa intercessão, Paulo então começa aqui a fazer algumas aplicações, começa a fazer algumas exortações. Depois de dizer que Cristo assumiu a forma humana, que Ele foi à cruz, no meu e no teu lugar, para cumprir esse propósito, esse decreto eterno de Deus, de ter um povo eleito, eleito para si. E aqui então, do 1º ao 6º versículo do 4º capítulo, ele apela aos efésios para que andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Chamados para ser santos, chamados para ser igreja de Deus. E aí ele continua dizendo, e vai elencando algumas coisas aqui, algumas virtudes que contribuiriam para isso. Humildade, mansidão, suporte mútuo em amor e esforço para preservar a unidade do Espírito, novamente com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, no vínculo da paz. Novamente, a paz é Cristo. Está no 2º capítulo, versículos 14 a 16. Ele é a nossa paz, ele afirma isso. Dos versículos 7 ao 16, ele esclarece sobre vários dons, as suas funções e qual a finalidade deles na igreja. A finalidade dos dons na igreja é a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Cada um de acordo com a sua vocação, cada um servindo com os dons que Deus lhe deu, de acordo com a graça que Ele distribuiu. Não é você que vai achar, que você vai, Senhor, eu quero tal dom, me dê tal. O Senhor que distribui, de acordo com a sua vontade, a cada um, para que exerça esse dom para a glória dEle e para a edificação da sua igreja. Dos versículos 17 ao 24, Paulo fala sobre a necessidade do despojar-se do velho homem, a velha natureza, e do revestir-se do novo homem, a nova natureza, a nova criação em Cristo Jesus. E isto requer renovação contínua e crescente da natureza que Cristo nos conquistou em sua morte e ressurreição na cruz, no Calvário. Essa renovação se dá pela troca das roupas velhas pelas novas roupas. Despojar, retirar os trapos, tirar as coisas velhas, imundas, e se vestir, se revestir das novas dadas por Cristo. Vestes de louvor, vestes que Ele deu para que o seu povo, santificado por Ele, justificado por Ele, use para viver diante dEle. E aqui então, a partir do versículo 25 até o 29, nós vamos ver que exortações Paulo vai dando, seguindo esta linha do despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, assim como está no versículo 24. Então veja comigo aí a partir do versículo 25. Paulo traz uma aplicação prática aqui do despojar-se e revestir-se. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui, a mentira, a falsidade, a hipocrisia e qualquer coisa diferente da verdade deve ser abandonada em nossa fala. Devemos falar somente aquilo que é fato, aquilo que é realmente verdadeiro.
A ordem expressa é deixar a mentira e apegar-se à verdade. Por quê? E ele explica isso no final do versículo. Porque somos membros uns dos outros. Por exemplo, se eu minto ao meu cônjuge, se eu minto aos filhos, se eu minto aos irmãos em Cristo, eu estou ofendendo a mim mesmo. Porque somos membros uns dos outros. Quando mentimos, quando deixamos de falar a verdade, quando omitimos a verdade, nós estamos ofendendo primeiro a Deus e depois a nós mesmos. Porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos um só corpo em Cristo. Claro que eu não vou falar sobre isso, mas apenas citar. Se você observar depois, no 4º capítulo, do 1º ao 6º versículo, aquelas virtudes que ele vai recomendando, humildade, mansidão, ele vai dizendo ali que nós somos um só corpo. Que nós temos um só Deus, um só Senhor, que age por meio de todos e está em todos. Um só. Por exemplo, você, em sã consciência, pegaria uma faca e daria um golpe na sua própria perna? Claro que não, ninguém faria isso. Paulo está dizendo aqui, somos membros uns dos outros. Então não pode haver mentira, falsidade, hipocrisia na fala da igreja de Deus. Entre aqueles que são filhos, que se dizem filhos dele, que se dizem da família de Deus. A mentira, a falsidade, a hipocrisia não pode estar, ou não podem estar em nosso meio. Não podem fazer parte de nossa comunicação. Na continuação, ele vai falar aqui agora nos versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Os 2 versículos. Aqui nós temos um eco do Salmo de número 4. Aqueles que gostam muito dos Salmos, sem dúvida alguma, já leram. E conhecem muito bem, creio que o 8º versículo. Em paz, me deito, pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Para muitos é o comprimido antes de dormir. Mas o 4º versículo deste Salmo ecoa o que Paulo coloca aqui. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ele cita o que está lá no Salmo de número 4. Então isso aqui é uma expressão idiomática hebraica que permite a ira, mas ao mesmo tempo a restringe. Parece meio confuso, né? Como é que ele pode permitir e ao mesmo tempo restringir? Ele vai dizer, irai-vos. E inclusive tem um tom de ordem, sim, de imperativo, irai-vos. Mas aí ele diz, e não pequeis. Você vai se indignar em vários momentos. Eu vou me indignar em vários momentos. Deixa eu fazer uma pergunta. Ninguém aqui nunca ficou irado, não é? Todo mundo aqui é manso, tranquilo. Só tem cordeiros aqui. Só tem ovelhas mansas que até o bé sai bem fraquinho, né? Não é verdade? Todo mundo aqui é manso. Todo mundo quando fala parece uma voz de veludo. Já parece música, né? Como se André estivesse tocando e cantando. Ninguém se ira, ninguém se aborrece, ninguém se chateia aqui, não é verdade? Mas ele coloca algo importantíssimo para nós nesses 2 versículos aqui. Irai-vos e não pequeis. Uma tradução possível, uma outra tradução seria: quando estiverem irados, não pequem. Quando estiverem irados, não pequem. O princípio dessa expressão é: não se deixem dominar pela ira. Não deixem que a ira tome conta do coração, da mente de vocês, que consequentemente vai tomar conta e vai direcionar as palavras que vão sair das bocas de vocês, que vão direcionar as ações de vocês, na verdade de todos nós. Então, ele coloca que, de certa forma, nós podemos perceber aqui 2 tipos de ira. Existe a ira justa e santa, que é a ira que provém de Deus, ou que vem de Deus. E existe a ira injusta, a que busca vingança. Essa é a que vem do homem.
Daqui nós vemos que, depois de afirmar isso, ele faz aqui 3 negativas. Ele diz, olha, irai-vos, e aí ele vai vir com 3 negativas. Primeiro, não pequeis. Precisamos nos assegurar de que a ira sentida não seja, primeiro, por orgulho ferido, por vaidade, por animosidade ou por vingança. Temos que pedir ao Senhor que nos dê graça para sondar o coração, porque nós podemos ficar irados por uma questão justa. Sim. Por exemplo, podemos nos indignar contra a corrupção. Podemos nos indignar contra a mentira, contra a falsidade, contra a hipocrisia. Nos indignar, nos irar contra a violência de um forte oprimindo o mais fraco. São coisas justas. Essas coisas devem nos trazer indignação e ira, sim. Mas nós não podemos pecar. E temos que nos certificar de que não seja por orgulho ferido, por vaidade, animosidade ou vingança. A segunda negativa, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O apóstolo nos adverte aqui a que não deixemos a ira crescer e tomar volume nos corações. Preste atenção numa coisa. De repente você teve uma briga, uma discussão séria, pelo menos, talvez com um amigo muito chegado, ou uma discussão com o marido, ou com a esposa, ou com o irmão, ou com a irmã. E de repente foi um para um lado e um para o outro. Foi um bicudo para um lado e um bicudo para o outro, um emburrado para o lado, outro emburrado para o outro. E aí, enquanto não há reconciliação, enquanto não há a paz, o que é que vai acontecer com a minha mente, com o meu coração e com o teu? Os pensamentos vão começar a trabalhar. Vão começar a pensar coisas. Ele fez aquilo por isso, por isso, por isso e por aquilo outro. Pois quando eu me encontrar com ele agora, eu vou dizer isso, mais aquilo e aquilo outro. Já vai antevendo o que ele vai responder e o que você vai retrucar. Começa-se a trabalhar na mente e no coração. Se vamos embora com a ira, ela vai causar estrago nos nossos corações. É por isso que ele diz, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não buscar a paz com as pessoas com quem temos demandas, ou com quem tenhamos discussões talvez muito fortes, pode nos perturbar de tal maneira que pode nos fazer perder o sono. É uma das tônicas do Salmo de número 4, né, que tem o eco aqui nesse versículo. Quando ele fala de consultar o travesseiro, né, o coração no travesseiro, a recomendação ali é buscar a Deus em oração e apresentar diante dele a nossa ira, a nossa demanda, a nossa causa. Pedir que ele nos traga a reconciliação e não deixar que a ira alimente nossos pensamentos e motivações pecaminosas. Não deixar que a ira venha motivar os nossos desejos de justiça própria, para vindicar, às vezes, vaidade, orgulho e outras coisas que habitam dentro dos nossos corações. A terceira negativa, depois de dizer que não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele vem e diz, nem deis lugar ao diabo. O nosso inimigo, ele sabe muito bem como usar nossos pecados contra nós mesmos e contra os nossos semelhantes. Ele faz isso desde o princípio. Desde o início ele faz isso. Ele é craque. Ele é expert em fazer isso. O Senhor nos dá em sua palavra advertências quanto a ele em muitos lugares. Porque ele anda em derredor, esperando um momento, uma brecha, para causar estrago. E ele é muito atento. Ele não dorme. Ele não tira férias. Para ele não tem feriado, feriadão. Ele está sempre na brecha, querendo fazer um estrago na igreja de Deus. Na família, na escola, trabalho, onde quer que estejamos. Ele quer só uma brecha para colocar sua pata suja, para envenenar, para contaminar. Ele está sempre à espreita. De quem? Dos zangados, daqueles que têm pavio curto, para tirar proveitos e incitá-los à quebra de comunhão, inclusive até o ódio e talvez até a atos de violência. Você já presenciou alguém discutir, talvez um casal ou irmãos brigando, e de repente eles começaram a fazer uma brincadeira de jogar coisas um no outro,
talvez vasos, sapato, bolsa, por aí vai. Já presenciaram alguma coisa assim? Já souberam de alguma coisa assim? Já praticaram alguma coisa assim? Precisamos ter cuidado com essas coisas. O Senhor nos vê o tempo todo. Ele vê o nosso coração. Ele nos guarda. Ele nos guia os passos. Mas nós temos um inimigo que está ao nosso derredor, querendo uma chance para fazer um estrago, para tentar quebrar a comunhão com os irmãos, para fazer estrago no corpo, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. No versículo 28, ele traz aqui algo que aparentemente não tem muito a ver com o que ele vem seguindo, mas ele coloca aqui: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não furtar aqui não tem a ver não somente com tirar proveito de algo que não lhe custou trabalho. Não tem a ver somente com isso. Mas também diz respeito a truques ou artimanhas para sonegar impostos, burlar a alfândega. E amplia-se também aos empregadores, aos patrões, que porventura oprimam os seus funcionários, lhe dando um salário que não é o salário devido. Por sua vez, também aos funcionários que não trabalham o turno devido, que furtem horas de trabalho, as quais deveria estar trabalhando. No caso daqueles que se aproveitavam dos irmãos, e naquela época, no primeiro século, houve também isso, que agiam como um ladrão, não bastaria apenas deixar de furtar. Lembrem aqui o princípio que Paulo coloca no trecho anterior, aqui nos versículos 17 ao 24. O despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Lembram do primeiro versículo 25? Deixar a mentira e se revestir da verdade. Irar, mas não pecar, não deixar que o sol se ponha, não dar lugar ao diabo. E aqui, não furtar mais. E em lugar de furtar, agora vai se trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Ele mantém esse princípio aqui. Então, esses irmãos que porventura estivessem lá e estivessem furtando, deveriam agora começar a trabalhar, ganhando a própria vida. E, ao invés de furtar, não somente trabalhar, mas agora também ajudar aos necessitados. Se encaixaria nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está no 2º capítulo, dos versículos 8 ao 10, que diz que nós fomos salvos pela graça, não por obras que tivéssemos feito, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele de antemão preparou, para que andássemos nelas. E então ele vem aqui no versículo 29. Novamente, voltando à questão da comunicação, à questão da fala, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo traz novamente recomendações quanto à nossa comunicação, quanto à nossa fala. O termo torpe aqui traz a ideia de uma árvore podre, que consequentemente vai gerar frutos podres. O coração é evidenciado aqui. Lembra quando o Senhor falou no Evangelho de Lucas, no 6º capítulo, versículos 43 a 45? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má dar bons frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore, se a qualidade é boa ou se é má. A ideia e o sentido aqui se aplica. O novo homem que recebeu um coração de carne deve falar de acordo com a nova natureza, de acordo com o novo coração que recebeu de Jesus Cristo. Isso é uma ordem. Isso aqui restringe as minhas palavras e as tuas palavras. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
O que é que consideramos como uma palavra torpe? Talvez alguém já dissesse de imediato aí. Palavrão, insultos, impropérios. Mas o que mais poderia se encaixar como palavras torpes, como palavras podres, que saem de uma árvore podre, que vem de um coração podre? Um coração podre só vai gerar palavras podres. A propósito, o teu coração é saudável ou é um coração podre? Cristo habita nele verdadeiramente. O Espírito Santo realmente faz morada em teu coração? Paulo diz que cristãos devem despojar-se de linguagem podre e substituí-la por linguagem saudável, que vem das Escrituras, que tem a graça como sua base. Linguagem que visa edificar, responder de acordo com a necessidade, de acordo com a situação, com o contexto. E assim vai estabelecer um ambiente de graça, onde Deus será glorificado e os irmãos serão edificados. Palavras torpes são simplesmente palavrões? Permita-me perguntar. Palavras rudes, grosseiras, também não são palavras podres? O que você acha sobre palavras de manipulação? O que você acha de palavras que buscam colocar culpa nos outros? O que você acha de palavras de acusação? Ferinas, desmedidas. Não são palavras torpes? Quando falamos a partir da nossa conveniência, da nossa preferência e do nosso egoísmo, estamos usando palavras torpes, palavras podres. Que aplicações podemos ter então aqui? Ele vai colocando, sem dúvida alguma, lembrem-se, o despojar-se e o revestir-se. É nesse processo que eu e você estamos. Há algumas roupas que parecem que são muito difíceis de sair do corpo. Mas é claro que eu estou me referindo aqui à nossa alma, ao nosso espírito. Há vestes que seguem a moda do egoísmo, do reino do eu, da preferência, do egoísmo, que estão impregnados e para sair é difícil. Mas Jesus Cristo, nosso Salvador, pode nos ajudar a retirá-las. Ele pode nos ajudar a tirar e colocar vestes de louvor. Ele pode fazer isso. Em termos de verdade e de mentira, quando é que nós mentimos? Será que é simplesmente quando falamos algo que não é verdade? Ou será que nós mentimos de maneira prática, afirmando que temos uma fé e agimos em contrariedade a essa fé ou de maneira oposta a essa fé que professamos? Por exemplo, dizemos que estamos dispostos a acolher os necessitados, a ajudá-los, e quando surge uma oportunidade, rapaz, olha, eu não posso, eu até queria, mas já tira logo o corpo. Às vezes fala para alguém no ministério, olhe, por exemplo, o Ministério de Missões, chega para Norma, conte comigo no avanço tal, olhe, esse ano eu não fui, mas ano que vem, chega o ano que vem, aí o primeiro avanço, Norma, dessa vez não deu porque segundo, terceiro, quarto terminou, Norma, eu queria tanto, mas dessa vez não deu ainda, mas ano que vem, e aí Norma já deve ter algumas pessoas na lista ali que talvez já faça 5 anos que diz que vai e nunca foi. Não sei se é verdade, mas pode ser que tenha acontecido. Ela fez assim para mim, ó. Meus irmãos, às vezes estamos numa conversa que é até edificante, uma conversa de comunhão, onde estamos compartilhando da palavra de Deus, mas às vezes começamos a dizer que fazemos algumas coisas que na verdade não fazemos. Às vezes queremos colocar para o nosso irmão ou irmã passar um tipo de piedade, de consagração, que não são verdade. Fazemos um tipo de piedade que não condiz com a verdade. Queremos transparecer algo que não é verdade, mas que é mentira.
deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Talvez com demandas em casa, brigas que acontecem, talvez raras, em alguns casos, em algumas famílias. Uma discussão séria. E há uma dificuldade de um cônjuge, talvez por uma coisa ou por outra, abrir o coração com o seu cônjuge. E às vezes até omite. Ao invés de abrir o coração, não abre. E às vezes até diz uma outra coisa, até diz uma mentira, com uma motivação errada de preservar. Mas se eu disser a verdade, ele não vai aguentar, ela não vai aguentar. Quanto tempo você acha que essa mentira vai durar? Deixando cada um a mentira. Fale a verdade com o seu próximo. Isso se aplica a irmãos, se aplica a amigos, se aplica a companheiros de ministério, se aplica a todos os níveis de relacionamento. Sejamos verdadeiros uns para com os outros. Porque nós servimos ao Deus da verdade, que é a própria verdade. A questão de irar-se. Quantas vezes nós nos iramos porque estamos lutando por aquilo que nós queremos. Estamos lutando em causa própria. Por exemplo, numa discussão, nós queremos vencer a discussão. Eu sei que aqui ninguém gosta de discutir. E quando discute, eu sei que ninguém aqui quer ter a verdade. Eu sei que quando se discute aqui, ninguém quer dizer que está certo. E facilmente já cede ao outro na primeira argumentação que o outro faça. Não é verdade? Não é assim? Nós somos muito dóceis. Não é verdade? No nosso relacionamento. Nós nos iramos. Vocês já pararam para perceber quantas vezes estamos numa discussão e que às vezes, quando percebemos, nós cerramos os punhos. E se pudéssemos, até pegaríamos no pescoço do outro para dizer: eu sei o que eu estou dizendo, eu sei mais do que você não sabe de nada. A minha ideia é que é a boa, o meu plano é que é o melhor. Esse teu plano está furado. Para com isso, acaba com isso. Quando você discute e fica irado, é por causa da verdade, é por causa de Cristo, ou é por causa da tua decisão, da tua vontade, do teu gosto e preferência? E você quer que o outro aceite, mesmo que seja goela abaixo. Geralmente nos iramos por aquilo que é conveniente para nós. Quando acontece com os outros, está tudo tranquilo. Aconteceu com a outra pessoa, você nem se indignou, você olhou, passou, olha só, misericórdia, e aí vai embora. Mas quando é com você, talvez você cerre os punhos. Talvez não literalmente, mas você cerra os punhos com as palavras. E aí você começa a jogar martelos, tijolos, pedras, facas contra o irmão, contra a irmã, contra a esposa, contra o marido, contra o filho, contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, contra o amigo. E aí começamos a mostrar o que realmente está em nossos corações. E aí, infelizmente, pecamos. Deixamos que a ira passe um verão inteiro, às vezes, e damos lugar ao diabo. E aí ele faz estrago na família, faz estrago na escola, no trabalho, faz estrago na igreja, e fica de lado assim, olhando e aplaudindo, e sorrindo às nossas custas. Quando ficamos irados, quando alguém fala alguma coisa sobre nós ou contra nós, é por causa de justiça própria ou é por causa do Senhor? Porque estávamos fazendo alguma coisa em nome dEle, realmente para a glória dEle. A nossa ira corrompida atropela as pessoas. E geralmente, nós temos um mau costume de atropelar as pessoas que nós mais amamos. Porque não medimos as palavras para falar. Quanto ao despojar-se da preguiça, do furto e se revestir do trabalho. Às vezes há pessoas que pedem ajuda, mas que não se esforçam. E às vezes vão querer ficar sempre tendo aquela ajuda e não vão querer progredir, não vão querer desenvolver. Se porventura houver alguém assim, meu irmão, minha irmã, comece a trabalhar de verdade.
se esforce. Se porventura alguém que é patrão, que é empregador, está oprimindo os funcionários, não faça isso. Se porventura funcionários e trabalhadores que estão furtando horário do trabalho da firma, parem com isso também. O pensamento de dizer, eu ganho tão pouco que... Não. Se você está lá, sirva como ao Senhor e não como aos homens. Se você é empregador, saiba que você tem um Senhor acima nos céus, que vai cobrar de você. Quanto às palavras torpes, essa parte final das aplicações, geralmente, nós paramos pouco para pensar nas palavras. Algumas pessoas acham que técnicas de comunicação vão ajudar. Simplesmente pensar em palavras polidas vão ajudar. Mas esquecem que precisamos tratar na fonte. Se não tratarmos na fonte, não há solução, não há salvação. E qual é a fonte das minhas palavras e das tuas palavras? É o coração. Precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus, para que Ele, como oleiro, molde nossos corações, para que Ele faça com que o Espírito Santo nos encha dele mesmo cada vez mais. Algumas maneiras práticas de fazer isso é conhecendo a palavra da verdade, que nos guia à verdade, que nos faz ver nossos pecados, que nos faz ver o quanto precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo, desde quando nos convertemos, e quanto nós iremos precisando até o último dia que estivermos aqui nessa terra. Alguns podem chegar e dizer, eu estava falando naquele dia, e eu falei daquele jeito porque eu precisava desabafar, eu precisava colocar tudo para fora, senão eu iria explodir. Mas você parou para pensar como foi que você explodiu, como foi que você disse as palavras, por mais que tenha sido a verdade? Nós não temos o direito de pecar, principalmente se for em nome da verdade. Nós não temos o direito de pecar, principalmente se for por causa da verdade. Alguns chegam e dizem, é porque eu sou assim mesmo. É o meu temperamento. Não substitua o termo pecado por temperamento. Não substitua temperamento forte por pecado, que é o termo correto segundo as Escrituras. Temperamento forte não justifica o pecado de ninguém. Você precisa tratar esse temperamento diante de Deus. Precisa ir para a cruz. Precisa ir para a palavra. Temperamento forte não legitima a atitude de ninguém, tanto em palavras como em ações. Precisamos tratar o coração. Porque ele restringe aqui dizendo para mim e para você, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E ele estreita o caminho, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se você precisa se reconciliar com alguém, faça-o hoje, se possível. Se não tiver como, ligue, envie um e-mail, Facebook, WhatsApp, qualquer coisa, marque um encontro e vão resolver essa demanda em nome do Senhor Jesus. Não deixe que o sol se ponha sobre essa ira, não dê lugar ao diabo. Não dê essa brecha para esse estrago na tua vida. Maridos e esposas, nós precisamos aprender a desenvolver a linguagem da verdade em amor e em perdão mútuo. Da mesma forma, dos pais com os filhos, dos filhos para com os pais, os irmãos, os amigos, os companheiros de ministério, no local de trabalho. Precisamos aprender a desenvolver isso, para que da nossa boca saiam palavras que realmente transmitam graça. E graça no sentido aqui, não simplesmente de ser um favor imerecido, mas graça no sentido de realmente edificar, trazer algo que vá construir, algo que vai trazer para apaziguar, inclusive algo que seja um instrumento para a salvação das pessoas, caso elas não conheçam ao Senhor Jesus.
A palavra de Deus nos diz em Provérbios que a boca do justo é um manancial de vida. O poder da vida e da morte estão na língua. Feliz aquele que bem se utiliza dela. Precisamos atentar, meus irmãos, para essas coisas. Nós somos embaixadores do Rei Jesus. Nós somos embaixadores. A vida que nós vivemos hoje não é para nós mesmos, mas é para Ele. Segundo a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no 5º capítulo, versículos 14 e 15, Paulo, novamente, ali ele é muito claro. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que agora vivem, nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Preste atenção. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, inclusive a fala, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos embaixadores do Rei. Quando falamos em nome dele, nós o representamos, querendo nós aceitar ou não. Preste atenção numa coisa. Quando você geralmente discute, quando você vai reivindicar um direito, e você o faz de maneira veemente, muito forte, às vezes como um trator atropelando, pare para pensar. Cristo faria dessa forma que você faz? Se alguém passasse e visse você fazendo dessa maneira, ou visse a mim, o que diria sobre mim, o que diria sobre você? Eis ali um verdadeiro cristão. Olha ali um filho de Deus, olha uma filha de Deus. Eles diriam isso de nós? Concluindo, meus queridos, eu quero lembrar, se você tem alguma coisa para resolver com alguém, faça-o hoje, se possível. Se não puder, marque um encontro, conversem, orem, se coloquem diante do Senhor, se perdoem mutuamente e glorifiquem ao Pai, envergonhem o diabo, não deem brecha a ele. Usem a boca para edificar, para transmitir graça. Deixem a mentira, se apeguem à verdade. Irem-se, mas não pequem. Não deixem que a ira tome conta. Não deem lugar ao diabo. O Senhor tem uma agenda melhor do que a nossa, para a nossa comunicação, para nossas palavras. Em Jesus Cristo nós somos transformados para uma comunicação que agrada a Deus. Quando enchemos, na verdade, o nosso coração dele e de seu Espírito, nossas palavras transmitem graça e contribuem com a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nosso Deus, que nos salvou e que está nos conformando à imagem do Senhor Jesus, à imagem do seu Filho, para que sejamos semelhantes a Ele, inclusive na nossa fala. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Clamamos a Ti, Senhor, por graça e por misericórdia. Senhor, é o que precisamos clamar todos os dias. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor não nos deixa entregues à nossa própria sorte. O Senhor não nos deixa entregues ao nosso próprio coração corrupto e enganoso. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos ensine a Te buscar profundamente, com sinceridade, com profundidade. Senhor, nos dá um coração contrito. Dá-nos um coração que se entristece por causa do pecado. Dá-nos a tristeza segundo Deus, a que produz o arrependimento. Senhor, que sejamos conhecidos por pessoas que falam graciosamente. Mas não porque têm uma bela voz ou porque têm palavras rebuscadas, mas porque transmitem a graça do Evangelho, a graça de Cristo. Falam como embaixadores do Rei, porque têm os seus corações cheios do seu Rei, da sua presença, do seu poder e do seu amor. Te peço tua bênção, Senhor, sobre cada família, sobre cada irmão e irmã aqui nesse lugar. Que o Senhor nos dê a graça de termos um convívio gracioso, um convívio onde o amor, a verdade, a transparência são vistos, são percebidos, são desfrutados. Tudo isso em amor.
Te pedimos, Senhor, a tua graça e o teu favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.